sejam bem-vindos ao primeiro Congresso Online Batera Zon. Esse evento é uma produção da Keep On Playing, empresa atuante no setor de educação musical, em parceria com o Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES, uma instituição de ensino superior com mais de 50 anos de mercado. O objetivo do evento é contribuir para a disseminação de conteúdos relevantes sobre o estudo da bateria, bem como de vários aspectos que envolvem a profissão de um baterista. O Congresso Batera Zon é um evento pioneiro que reúne importantes nomes da bateria aqui no Brasil, contrapondo gerações de bateristas que fizeram a história desse instrumento aqui no nosso país, com uma nova geração de músicos brilhantes, com importantes trabalhos tanto na área artística como pedagógica. Cada palestrante vai abordar um tema onde a sua notoriedade é reconhecida. E após cada palestra, haverá uma live com o palestrante do dia, onde você vai poder tirar todas as suas dúvidas ao vivo. É um imenso prazer ter vocês aqui com a gente e um ótimo congresso para todos. Iniciou seus estudos de bateria aos 14 anos de idade, tendo aulas com alguns dos principais professores de bateria do Brasil. Nos Estados Unidos, participou em Cleveland e Chicago do Drum Fantasy Camp, assistindo aulas e masterclasses com Dave Weckl, Peter Erskine, Thomas Lang, Antônio Sanches, Virgil Donati, entre outros. Participou também do Berklee Percussion Festival em Boston e atualmente é uma baterista muito atuante no mercado de musicais, tendo participado de montagens como Cole Porter, Chaplin Musical, Cantando na Chuva, O Mágico de Oz, entre outros. Bruna Baroni. Oi, Bruna. Oi, tudo bem? Tudo jóia. Em primeiro lugar, queria te agradecer em ter aceito o convite de participar aqui desse evento com a gente. Eu tenho certeza que a sua experiência, toda a sua carreira, você tem coisas riquíssimas para poder compartilhar aqui com a gente, então queria te agradecer muito por ter aceito o convite e ter enriquecido mais esse evento ao lado de tantos outros palestrantes tão legais. Então, obrigado. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite. Legal. Bruna, queria começar te perguntando como é que foi o teu processo de estudo de bateria, quando você começou a tocar, como é que foi esse processo de aprendizado? Tá, eu comecei no piano, né, queria tocar bateria desde muito cedo, não sei exatamente porquê, mas eu sempre tive essa vontade, acabei começando com o estudo do piano, tinha uns 6 anos, e aí fui tentando convencer em casa, né, de começar a estudar bateria, ter minha bateria e tudo mais. E aí eu fui atrás de uma escola, né, eu queria uma escola legal, aí que eu conheci o IPT, e já comecei a estudar com o Giba, né, então seguindo toda aquela metodologia do IPT, assim, o que eu tinha do piano já me ajudou, porque eu já sabia ler partitura, né? Então, essa parte, pelo menos da leitura, me ajudou a me entender mais rápido, né? Eu posso falar assim, mas ao mesmo tempo tinha toda a questão dos desafios da bateria, de coordenação, né? Essa coisa mais específica do instrumento, que eu até tentei no começo me virar sozinha, achando que eu ia conseguir, e realmente fazia falta ter ali o auxílio de um professor. Então, foi seguindo toda a metodologia do IPT no primeiro momento. E, enfim, aí eu fui querendo buscar um pouco a mais, né? Depois eu fui estudar com a Vera Figueiredo, com o Cristiano Rocha, também lá no IPT. E eu acho que foi isso, né? O Giba sempre montou, né, um plano de estudo, né? Que foi o Giba Faveri, foi meu primeiro professor. Sempre focando em pegar vários elementos importantes para a gente tocar. Então, a gente sempre tinha nas aulas leitura, algum método ou exercício específico em cima da coordenação. A gente trabalhava de tempos em tempos um estilo de música diferente. Que mais? Tinha também a questão do repertório, né, de colocar tudo isso em prática.
depois a parte de solos, frases, né, essa parte de criação também, né, de vocabulário em cima do repertório. Então, ele meio que sempre tentava trabalhar um pouquinho de cada item ali, né, e era como eu estudava, né, e até hoje, né, é uma forma que eu gosto bastante de estudar, é pegar um pouquinho de cada elemento importante para a gente se manter em dia, né, com a bateria. Eu não falei da técnica também, né, técnica no meio ali, então leitura, técnica, coordenação, isso sempre teve, né, no plano de estudo que eu segui e costumo passar isso para os alunos. E aí esse combo todo foi mais ou menos como eu sempre estudei, né, e sempre buscando, né, pesquisar em livros, cursos, né, as viagens que eu fiz também foi atrás de mais informação, tentando ver pontos de vista diferentes, né, de outros bateristas. Então, acho que basicamente foi isso, né, falando como eu comecei a estudar e como seguiu esse plano de estudo. Maravilha, Bruna. Deixa eu aproveitar ainda falando um pouquinho em relação a essa parte da sua formação, que eu acredito que essa experiência que você teve, né, de participar de cursos, festivais fora do Brasil, eu acho que eu diria até um sonho, né, que todo estudante, não só de bateria, mas acredito de qualquer instrumento, sempre tem, né, quando o cara está ali estudando, a oportunidade de fazer um curso num outro país, né, às vezes até no país onde aquilo que ele está estudando é uma referência. Então, como que foi essa experiência para você? Como é que se deu essa oportunidade de você ter feito esses festivais fora do Brasil e ter estudado com esses músicos que você estudou lá fora? Eu acho que foi, assim, todas as vezes que eu fui foram períodos curtos, né? E o primeiro que me chamou a atenção foi esse Drum Fantasy Camp. Eu vi na internet por acaso, e lá estavam todos os meus ídolos, né? E eu vi que era possível, né, ter essa oportunidade de estudar com eles. Então eu dei um jeito, né? Acho que sempre que eu podia eu guardava ali uma caixinha para poder viajar. E depois que eu comecei a tocar bateria, eu sempre pensava nessas viagens para poder estudar. Né? Claro que dava para conhecer um pouco ali do lugar, mas eu falei, assim eu faço as duas coisas juntas e tento estudar também com pessoas diferentes, pessoas que eu tinha vontade de conhecer. E então foi a primeira oportunidade que eu tive, né, o primeiro interesse que eu tive, aquilo me chamou a atenção, eu falei, vou dar um jeito de ir. E aí depois desse eu adorei, né? Foi uma experiência incrível de você estar em contato ali, né, com aqueles super referências, pessoas que a gente a vida inteira, né, teve como referência, ídolos mesmo. Então eu falei, vou dar um jeito de ir, adorei e sempre que deu, né, sempre que foi possível voltar, eu tentei fazer isso, né? Então tiveram duas edições desse Drum Fantasy Camp, depois teve um da Berklee, né, que é o curso de férias que eles fazem geralmente. E teve uma vez que eu fui atrás de aula particular também, né, que aí foi em Nova York. Eu fui atrás, né, de cada um dos professores e todos que deram certo, né, que eu consegui entrar em contato e marcar horário, eu consegui fazer essas aulas. Então, acho que foi uma experiência muito legal, né, de poder estar em contato direto com essas referências que a gente tem. E principalmente falando do jazz, que foi uma coisa também que eu fui atrás na Berklee, em Nova York e tudo, da onde né, o estilo. Então acho que eu queria ver como que as pessoas de lá que vivem com isso, né, cresceram com isso, pensavam e como elas tocavam, né? Acho que é importante ver esses pontos de vista diferentes. E aí nessas oportunidades dessas viagens eu tentei buscar isso. Né? Mas acho que a primeira foi meio por acaso. Aí depois que eu fui, eu sempre tentei voltar. Legal, Bruna. Eu até te perguntei isso porque, ouvindo você falar agora, na verdade, vai de encontro ao que eu estava imaginando, porque situações como essa, muitas vezes a gente acredita serem muito distantes da nossa realidade, né? Uhum. E ouvindo você falar, foi o que eu disse, né? Parece que o processo, muitas vezes, ele não é tão complicado como parece, né?
Você, Sim, você vê, sim, relativamente você se organizando ali, fazendo evidentemente um planejamento, é totalmente possível, né? sim, sim. Antes ainda um pouquinho de entrar mais especificamente na temática da sua palestra, ainda eu queria te perguntar mais uma coisinha em relação a isso, né? Que você comentou, poxa, eu queria estudar jazz, né? E queria entender, né? Como que isso se dá ali no berço, né? Sim, Dessa sim. linguagem. Hoje, né? Com todo acesso à informação que a gente tem e com muitos, né, dos professores que hoje estão aí em atividade nas escolas, e você é um exemplo disso, você acha que tem alguma coisa que você conseguiria elencar? Pode até ser falando especificamente, vamos falar especificamente aí sobre o jazz. Tem alguma coisa que Uhum. você consegue elencar que você fala, olha, isso aqui que me ensinaram lá sobre jazz ou sobre alguma outra coisa, eu nunca vi nenhum professor brasileiro me ensinando isso, né? Então tem uma coisa que é específica e que fez toda a diferença, assim, na maneira de eu tocar jazz dessa forma, porque eu aprendi isso com uma pessoa mais ali, mais nativa dessa linguagem. É, eu acho que hoje, com essa facilidade da informação, realmente facilitou muito, né? A gente está com acesso muito fácil a qualquer livro, a qualquer curso, esses todos mesmo que eu fiz, hoje dá para fazer online, né? Então, claro que eu acho que nunca vai ser a mesma coisa, né? De você estar ali com a pessoa, mas já tem essa possibilidade, então pelo menos o conteúdo você consegue ter esse acesso, né, de uma forma mais fácil e eu acho que até mais barato, né, mais viável aí, mas eu acho que estou tentando lembrar de alguma coisa específica, mas uma coisa que ficou um pouco marcada para mim, né, quando eu fui fazer a primeira aula lá na Berkeley com o professor, era o Robert Kaufman, se eu não me engano, era a aula dele. É, e para mim, quando eu comecei a tocar jazz, né, eu costumo falar que foi o que começou a me fazer pensar completamente diferente na bateria, né? Abriu muito minha cabeça quando eu comecei a estudar jazz. E para mim eu sempre tive essa visão de que o jazz era uma coisa muito complexa, né? Que você tinha que fazer muita coisa na hora de tocar e tal. E eu já estava estudando muita coisa, né? Com o Giba, a gente estava trabalhando métodos incríveis, já estava tocando. E aí eu cheguei lá, né? A gente tinha uma banda de apoio na aula, até uma coisa que me chamou a atenção, né? Era a aula de bateria e tinha um pianista e um baixista como apoio, né? Então também era uma coisa que eu não tinha visto aqui. É, e aí primeira coisa ele falou, toca com a banda. E tocamos algum standard, não lembro exatamente qual foi. E para mim sempre veio essa coisa de, temos que fazer bastante coisa, né? O jazz é uma coisa muito complexa. E aí ele falou, não, você tem a coordenação, tem muita coisa resolvida, mas às vezes sai um pouco da linguagem, às vezes essa coisa de querer colocar muita informação. E aí ele meio que me fez enxergar o oposto daquilo, né? De você ouvir a música, dar mais espaço, e até foi uma dica que ele passou, que foi a condução na semínima, né? A primeira coisa que a gente pensa no jazz é aquela figura, né? Com a semínima as tercinas na primeira nota e a última. Claro que pode ser interpretada de várias formas, né? Mas a gente sempre pensa nessa figura super característica da condução do jazz e só quer usar aquilo, né? Claro que tem variações, mas a gente fica muito preso nisso. E ele falou, pensa na semínima, porque isso é a pulsação do tempo. E aquilo, na hora eu até estranhei, falei, nossa, mas semínima parece tão simples, né? E aquilo me chamou muita atenção. Eu acho que foi uma coisa de parar para pensar de que pode ser muito menos, né? E foi interessante, que a gente tocou uma música inteira só em semínima e ele falou, tenta dar essa intenção do swing mesmo tocando pouca coisa. Eu acho que, sim, que eu lembre, né, foi uma coisa que me chamou bastante atenção. Deixa eu te falar, você desenvolveu um trabalho, né, relacionado ao syncopation. Uhum. Como que funcionou esse teu projeto? Eu estava estudando, seguindo esses estudos, né, do jazz com o Giba, a gente começou a cair naqueles sistemas do Alan Dawson,
né, de interpretação do syncopation, porque na época eu tinha muita dificuldade de pegar uma partitura, né? A gente sabe que partituras de bateria podem aparecer de várias formas, né? Diferentes, a escrita, né? Às vezes elas são transcrições mais, né, específicas, mais detalhadas, às vezes elas são partituras muito vagas, né? Com pouca informação escrita, algumas notas ali de referência do que está acontecendo no resto da banda. E eu sempre tinha dificuldade de pegar essas partituras, de o que fazer na hora de interpretar. E aí que a gente começou esse trabalho desses sistemas do Alan Dawson, tocando bastante coisa de Big Band, né, para colocar isso em prática. E aquilo foi abrindo muito minha cabeça. Ainda era em cima da linguagem do jazz, mas eu comecei a ver muitas possibilidades, né, de como a gente pode pegar uma leitura muito simples e transformar em muitas outras coisas, né? Então tem aquela questão do preenchimento, da condução em cima da leitura, interpretar as notas longas e curtas, né? Então, de acordo com a duração de cada nota, a gente distribui de formas diferentes, né, o que está escrito pela bateria. Então isso abriu um mundo de possibilidades, que eu vi que a minha leitura melhorou e acho que o vocabulário, né, de como me virar em cima de situações diferentes, né? Eu tinha um repertório de ideias muito maior, que antes era muito limitado, eu nunca sabia o que fazer, né? O que pode, o que não pode, ou que possibilidades, né, eu podia usar dependendo da situação. E eu comecei a gostar muito desse trabalho, e aí tanto o Giba quanto os outros professores que eu tinha na época sempre me encorajaram de pensar depois nas minhas coisas, né? Passar a pensar nesse lado mais criativo de, você se deu bem com isso, como você pode agora criar os seus sistemas de estudo, né? Para ter algo, de repente, mais à sua cara, né? E aí o que eu comecei a fazer foi adaptar isso para a música brasileira, que eu estava também começando a estudar a música brasileira, estava tendo aula com a Vera também, eu gosto muito da forma que ela toca, né, os ritmos brasileiros, e eu comecei a tentar aproveitar aqueles sistemas, né, que eu gostei tanto no jazz, com a música brasileira, né, e comecei a rabiscar ali alguns sistemas de estudo. Muitos são parecidos com coisas que a gente tem por aí, né, por exemplo, com o livro do Sérgio Gomes, né, aquelas conduções em cima das leituras, mas muita coisa eu peguei dessa referência do Alan Dawson, dos preenchimentos, das notas longas e curtas, e fui rabiscando exercícios em cima do samba, principalmente, que acabou virando um livro também, né? O livro saiu esse ano, recentemente, que foi, na verdade, um compilado de todos esses exercícios que, sei lá, ao longo de mais de 10 anos eu fui rabiscando, testando, né? Cada coisa nova que eu aprendia no samba, né? Alguma condução ou alguma coisa inspirada em algum instrumento de percussão, eu tentava trazer para montar esses sistemas e acabou virando um livro, né? Mas é uma forma de pensar que serve para qualquer estilo, né? Isso que é legal. E que eu acho que eu adotei isso, né, para a forma que eu toco, né? Então eu vejo uma partitura, eu já penso, né, nesses vários sistemas aí que eu fui estudando ao longo do tempo, para ter ideias de como me virar ali nas situações. Entendi, maravilha. E esse livro ele já foi lançado? Já está aqui, tá até aqui atrás, estava na estante aqui. Qual é o título do livro? Sincopando e Sambando, que aí foi justamente esses sistemas do samba, né, que eu criei em cima do samba, usando essa linguagem do syncopation. As leituras todas, né, do syncopation eu adaptei para 2x4, para facilitar também, né, a nossa forma de pensar, né, no samba, e listei ali todos os sistemas que eu fui trabalhando ao longo dos anos, e que eu achei que não valia a pena deixar só guardado ali na gaveta, né? Então eu fui procurar todos, lembrei de muita coisa que eu nem lembrava e acabou virando esse material. Maravilha. E deixa eu te perguntar, Bruna, você acha que esse trabalho que você desenvolveu aí a partir do Syncopation, você acha que isso te ajudou a entrar nesse mercado de musicais?
Acho que tem alguma relação, tem alguma coisa que você possa falar, poxa, não, isso aqui me ajudou em tais e tais aspectos. Me ajudou, como eu falei da questão das partituras, né? Me ajudou com a leitura, que é uma coisa que é importante a gente ter. E eu acho que me virar com situações diferentes, né? Porque a gente pega formas de escrita muito diferentes para partitura, né? De bateria, principalmente. Então, às vezes, tem muita coisa específica que a gente tem que fazer, né? Porque tocar no musical a gente está muito preso ao que acontece em cena, né? Então, às vezes, tem que ser algo específico que não pode mudar em nenhum show, né? Mas às vezes tem essa escrita um pouco mais aberta para a gente interpretar. Então, sem dúvida, quando eu vi aquilo, eu já pensava em várias ideias, como que eu podia trazer todo aquele trabalho que eu tinha feito para a forma que eu ia tocar. Né? E sempre pensando na situação, né? Se podia fazer mais coisa, menos coisa, né? Tinha que ficar mais pensando num groove mais contido, ou podia se soltar mais, mas ideias aí não faltavam, né? Era ver o que ficaria melhor ali na situação. E deixa eu te perguntar, a gente sabe que esse mercado, né, relacionado ao teatro, ele é um mercado mais restrito. Eu acho que aqui no Brasil, por exemplo, diferente dos Estados Unidos, a gente não tem um volume de produções assim tão grande que gere um mercado, pelo menos para os músicos, né, como lá fora, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, eu acredito que é um mercado, é um setor interessante, porque, primeiro, eu acho que é uma concorrência menor, porque me parece, aí você me corrija se eu estiver errado, me parece que não é um setor, um mercado tão procurado assim pelos músicos. E, ao mesmo tempo, me parece ser interessante do ponto de vista de que você, uma vez que você fecha um contrato para fazer um musical, você tem ali garantido por um período razoavelmente longo, né, aquele trabalho fixo, né? E isso te dá Uhum. uma série de garantias aí em relação aos teus rendimentos, né? E então eu queria que você me falasse assim, o que que você considera que seriam habilidades essenciais para um baterista que queira, de repente, investir também, procurar trabalho nesse mercado, uma vez que agora, conforme a economia vai voltando e as coisas vão se normalizando, não sei se a gente já pode chamar de um pós-pandemia, mas enfim, as coisas estão começando a voltar e com certeza as montagens elas estão começando a serem criadas novamente, né? Eu acho que leitura é a primeira coisa, né? Não tem como a gente tentar pegar um trabalho desse sem ter leitura de partitura. É, claro que, como é um show que a gente vai tocar sempre, né? A gente vai acabar uma hora decorando quase tudo, né? De tanto repetir. Mas quando a gente chega ali no trabalho, primeiro para o teste, geralmente é exigida a leitura, alguma leitura à primeira vista ali. E depois, quando a gente recebe o material do trabalho, muitas vezes é no próprio dia já do primeiro ensaio. Então, a gente tem que pegar e começar a ler aquilo na hora. Claro que, né, depois a gente vai trabalhar com todo esse material, mas, né, na hora que a gente chega, a gente já tem que tá lendo, né, para a coisa começar a ser ensaiada. Então, acho que, sem dúvida, a leitura é a primeira coisa. A seguir regência foi uma coisa que eu aprendi fazendo, né? Eu não tinha nunca tinha feito nenhum trabalho com um maestro, e foi, acho que, o primeiro susto que eu tomei quando eu cheguei na audição, e depois mesmo, depois que eu entrei no trabalho, foi uma das coisas que eu acho que mais me deram um trabalho para eu aprender, porque foi fazendo, né? Então, eu acho que eu sabia os gestos, né? Mas eu acho que é completamente diferente você saber a direção ali dos gestos do que você tá ali vivendo, né? Com o maestro. Então foi uma coisa que eu aprendi realmente fazendo. Então é importante, né? Ter isso, né, em mente, que você vai, na maioria dos espetáculos, estar seguindo regência do maestro. E eu acho que principalmente isso, né? Acho que toda a parte do profissionalismo também de horários, né? Tá cumprindo os horários, porque os ensaios são muito trabalhosos, né? São muitas horas de ensaio, então a gente tem que estar ali
cumprindo tudo aquilo para aquilo tudo funcionar, né? E ao longo da temporada a mesma coisa. Então, acho que essas são as principais coisas. Também ter um repertório de estilos, né? De diferentes ritmos. Acho que a gente conhecer é importante, porque tem, às vezes, em uma música a gente toca vários estilos, várias fórmulas de compasso, em vários andamentos, né? Às vezes tudo isso pode acontecer num número só, no teatro, né? Então, acho que é importante a gente ter um pouco desse repertório. A gente sabe, assim como eu estava falando das partituras, nem sempre a gente tem tudo escrito, né? Então, às vezes vai estar lá só o nome do estilo que a gente vai ter que tocar e a gente tem que se virar em cima disso. Então, acho que também é outra coisa importante, a gente ter um repertório legal de diferentes ritmos. Legal, Bruna. Interessante você ressaltar tanto essa questão da importância da leitura, né? Que evidentemente é quase que uma coisa meio óbvia, né? De você, poxa, você vai trabalhar né, é um tipo de trabalho ali para o músico que é a ferramenta básica, né? No caso aí de você tocar com os musicais, porque são arranjos já todos definidos. Mas Uhum. você falando aí me fez lembrar de uma situação, porque muitas das pessoas que estão assistindo essa palestra hoje são estudantes, né, de bateria, Uhum. muitos deles estão começando a tocar agora, mas serve também, inclusive, para muitos músicos profissionais que já estão aí na estrada já há um bom tempo. Uhum. A Keep on Playing, ela é uma empresa que ela trabalha na área de educação musical em parceria com escolas de música. Então, basicamente, a gente desenvolve metodologias de ensino para escolas de cursos livres aqui no Brasil. Então, a gente tem parceria Uhum. com diversas escolas hoje, não só no Brasil, mas também algumas escolas no exterior que utilizam, né, o nosso sistema de ensino nos seus cursos. Mas uma coisa que a gente sempre enfrenta, muitas vezes, é uma certa resistência dos professores em muitas vezes adotar uma determinada metodologia, mesmo sabendo que ali você não está engessando o curso, muito pelo contrário, né? Você está tendo uma diretriz aonde você vai poder caminhar com muito mais tranquilidade, com muito mais segurança, porque você tem todo esse direcionamento, né? E por que eu estou te falando tudo isso? Porque uma vez aconteceu uma coisa muito interessante. A diretora de uma escola ligou para mim e falou: Olha, Adriano, estou ligando para você porque queria te dar um feedback aqui da escola. Tá muito legal, a gente está gostando muito de trabalhar em parceria aí com a Keep on Playing. Os alunos estão gostando muito. E, então, muito legal. Padronizou aqui o material didático que a gente utiliza na escola, isso ajudou também a nossa gestão. Só que eu estou com um probleminha com um professor de bateria. Esse professor de bateria, ele tá com uma resistência muito grande em querer adotar o material didático, porque ele tem ali os materiais que ele usa, ele já está acostumado a dar aula de um jeito. E aí eu expliquei para ela, falei, olha, mas o material não tem nada de diferente do que supostamente é aquilo que ele já vai dar aula, né? Porque é um material que ele é pensado para o aluno e para organizar toda essa essa questão da operação do curso dentro da escola, né? Ele falou, mas eu já falei com ele, não sei o quê, e ele tá. Ele falou, passa o telefone dele aí, deixa eu entender, porque ela também não estava sabendo me dizer o porquê que ele não estava querendo trabalhar com a metodologia, se já estava Uhum. dando certo com todos os outros cursos, né? E aí eu liguei para ele e tal, fulano, aqui é o Adriano, daqui Pomplay e tal. A diretora aí me ligou, porque eu queria entender melhor você, quais são as dificuldades, qual que é o problema que está acontecendo em relação à metodologia, para a gente poder te dar esse suporte, essa coisa toda. E aí foi, né? Papo vai, papo vem. E aí, lá pelas tantas, eu entendi o porquê que ele não estava querendo trabalhar com a metodologia. Porque, na verdade, embora ele fosse já professor da escola há muito tempo e já fosse um baterista profissional, ele não lia partitura. E na metodologia, não que seja uma condição sine qua non para o cara ler partitura, a metodologia, não, porque a premissa dos cursos que a gente desenvolve é assim, bom, você vai se formar num determinado instrumento, então tem uma série tem um composto ali de conteúdos que, independente de você se aprofundar mais ou menos, você tem que minimamente saber. E a leitura não é que a gente defende necessariamente, olha, você tem que ler, porque não existe outra maneira de você aprender. Não, existe outra maneira de você aprender. Existem outras formas, Uhum. sim, né?
Mas a ler partitura é uma habilidade que não depõe contra, pelo contrário, ela só agrega. Você pode não estar usando necessariamente isso naquele momento, mas isso é um conhecimento que ele vai ser útil, não tem a menor dúvida. E o problema era justamente esse, né? Ele não queria adotar a metodologia porque em um determinado momento ali abordava a questão da partitura, e aí Uhum. aqui vem a minha reflexão, né? Esse professor, ele achou muito mais interessante continuar ali dentro daquela zona de conforto do que olhar para aquilo como uma oportunidade para ele sanar uma lacuna da formação dele. Porque, de fato, Uhum. é uma lacuna. Fala, poxa, bacana, isso aqui caiu no meu colo. Pô, é uma oportunidade bacana para eu pegar agora e falar, ainda olha só, vou agora desenvolver, já que eu sou um baterista profissional, me falta isso aqui, e você vê, né? É uma habilidade que para trabalhar nesse mercado é essencial, né? Mas eu achei interessante, você estava falando, eu lembrei disso, eu fiquei com vontade de comentar. E é uma coisa que ajuda, né? Não só num trabalho específico. Às vezes a gente pode até não precisar de leitura em determinados trabalhos, né? Dependendo do que você vai tocar. Você consegue tirar a música, criar ali, você não precisa da partitura. Mas eu acho que para estudar, né? Principalmente quando a gente está falando, né, de uma escola, de um professor, ajuda muito, né? É muito mais fácil você ter livros, listas de exercício ali, do que você tentar decorar tudo aquilo, né? Então foi uma coisa que fez muito sentido quando eu estava estudando, saber ler a partitura, e ali naquele momento foi a hora que eu falei, também para trabalhar tem situações que a gente não pode fugir disso, né? Sim, perfeito. Bruna, vou te fazer uma pergunta agora que eu tenho feito para todos os palestrantes e tem sido muito interessante, porque as respostas elas são sempre muito diferentes, assim, e é muito legal. Eu queria saber, existe algum método ou alguma dica que alguém tenha dado para você algum dia, ou algum estudo específico, alguma coisa que alguém tenha comentado com você, que você estudou, e que você pode dizer, olha, eu ter feito isso foi um divisor de águas para mim, na minha formação. Poxa, a partir desse ponto aqui, olha, eu nunca tinha pensado sobre isso e fiz isso aqui, clareou muitas coisas. Você consegue elencar, pensar alguma coisa nesse sentido? Eu falei muito do Syncopation, né? Mas também foi, né? Acho que eu posso falar que foi muito importante para mim, porque de lá saiu, né, muita coisa, acabou saindo o meu material também. Mas voltando para a questão da leitura, tem um que veio até antes, né? Foi o 150 solos do Will Coxon, que na verdade até ali eu detestava estudar leitura, né? Então tinha aqueles solinhos de caixa, tudo que eu fui fazendo, e era de tudo que eu estudava era o que eu menos gostava. E os 150 solos, depois que eu vi que podia ser musical, podia ser divertido, né, um solo de caixa, porque depois que eles começam a sair, eles soam muito bem, né? E você pode levar isso para a bateria, né? Pensar em como você pode frasear com aquilo, né? Aquilo abre muito a cabeça. A partir de lá, eu comecei a adorar estudar leitura, né? Era a primeira coisa que eu pegava quando eu chegava em casa das aulas, era um solo para tirar, né? Na época até tem uma história com esse livro, eu não tinha o método, né? Não era tão fácil assim de ter, aí eu falei, vou usando o material que o Giba ia me passando, e ele me dava um solo por aula e só dava o próximo quando ficava bom, né? Até no começo são dois solos, né? Dois solos mais curtinhos. E aí a primeira coisa que eu fazia chegando em casa era estudar o solo, porque eu queria o próximo na aula seguinte, né? Eu não queria repetir, já queria ir para o próximo. Então, sem dúvida, foi um livro muito desafiador no começo e que me fez realmente gostar de estudar a leitura, né? De buscar leituras de tudo que é tipo, o solo de caixa também, né? Foi uma coisa que me chamou a atenção ali, que até então era um estudo que eu detestava fazer. Ainda continuando nessa questão mais didática, até porque você é professora, hoje você dá aula no IPT, tem alguma outra escola que você trabalha também, Bruna? Não, tenho no meu estúdio aqui, né, na minha sala, eu dou aula particular também, tanto presencial quanto online. Ah, Estou bacana, aqui e lá no IPT. legal. E deixa eu te perguntar, como que você
como você inicia uma aula de bateria? Por exemplo, você vai pegar um aluno, ou chegou um aluno para fazer aula aí com você, ele nunca tocou bateria. Como que é esse processo da primeira aula de um aluno que nunca tocou? Tá. Eu tento fazer já ele sair tocando da primeira aula, né? Eu acho que eu gosto de pegar algum groove simples, ou eu tento ver sempre o que ele já gosta de ouvir, né? Para tentar linkar alguma coisa que faça sentido para a gente tentar tocar em cima, ou lembrar de algum solo ali, solo não, algum groove, alguma coisa específica ali da banda, do que ele gosta de ouvir. E já tento explicar, né, como tocar um groove, né, ou que seja, não, por mais simples que seja, tentar fazer a pessoa já se animar ali, né, de que vê que é possível, porque tem muita gente que já chega se queixando de que a bateria é muito difícil, é muita coordenação, é muita coisa, e parece que tem esse medo, né, de sentar e tocar. Então eu já tento mostrar um groove para mostrar que é possível, né, a gente sair tocando, mesmo que na primeira aula. O We Will Rock You, né, é um que sempre funciona muito bem, as pessoas conhecem, né, tem essa referência também, mas enfim, tem várias outras músicas que funcionam, dependendo do que a pessoa ouve também, eu tento encaixar. E muitas vezes até funciona, a gente falando da leitura, e de novo, às vezes funciona escrever também, né? Para muita gente eu escrevo, né, as notas ali, aonde fica cada coisa, né, o bumbo, a caixa, o chimbal, e vou apontando, né? Então a hora que você vê uma nota empilhada com a outra, né, digamos assim, juntinha, você vai tocar junto, e a hora que ela estiver sozinha, você vai tocar sozinho, e para muita gente já funciona isso logo na primeira aula, né, porque fica o visual, né, ela olha aquilo e reproduz aquilo na bateria. Então, também é uma outra coisa que dependendo da pessoa, eu já tento escrever um groove simples ali e tocar com a pessoa, porque aí também mostrar que a leitura não é uma coisa impossível e que pode, inclusive, te ajudar, né? Você olhar para aquilo e tentar já reproduzir na bateria. E ainda pensando nessa situação, né, de um público aí que está começando a estudar bateria, que está querendo procurar um professor, procurar uma escola, por incrível que pareça, às vezes eu tenho a sensação de que hoje, com toda a oferta que a gente tem de cursos presenciais, cursos online, material gratuito na internet, eu acho que cada vez tem ficado mais difícil a gente ter realmente um direcionamento de como começar, né? Porque hoje em dia é tanta coisa, né? Que você fica até meio travado. Peraí, mas qual que é o caminho que eu sigo aqui? Eu estou querendo tocar, eu gosto, mas eu não sei se eu compro um curso online, eu não sei se eu vou fazer aula com o professor do meu amigo, tem uma escola aqui na esquina de casa, ou eu vou lá no YouTube, será que eu vou me disciplinar para conseguir fazer os cursos, né, essas informações gratuitas que a gente tem hoje na internet? Que dicas, assim, na sua opinião, baseado na sua experiência, que dicas você julga que são importantes, que você poderia passar hoje para uma pessoa que está nessa situação, ou que está começando, tem um processo de estudo ali iniciado, ou que está querendo, de fato, iniciar os seus estudos na bateria? Eu acho que um professor sempre vai conseguir montar uma coisa muito mais personalizada, né? Vai poder estar ali acompanhando passo a passo, aonde que pode ter mais ajuste, mais atenção, né? Então acho que nada vai substituir um professor ali diretamente com você, né? Hoje também tem a opção do online, né? Que a gente sempre fala que não é a mesma coisa, mas, né, pode facilitar muito, né? Para quem mora longe, para quem não consegue, né, facilmente ir até alguma escola. Pelo menos você já consegue ter ali uma interação e uma avaliação constante. Então, eu acho que principalmente se você está começando, né, e precisa, né, de um passo a passo ali, eu acho que um professor, né, sempre vai ser a melhor opção, né, de ter esse acompanhamento mais detalhado, mais personalizado. Agora, se for para buscar um material, né, que seja uma coisa bem estruturada, né,
porque acho que é importante a gente ter esse passo a passo organizado, né? Quando a gente só vai no YouTube procurar informação, tem muita coisa boa, mas a gente não consegue ter uma sequência ali, né? Porque tá tudo jogado, muita coisa boa, claro que tem coisa ruim também, mas muita coisa boa é desorganizada, né? Digamos assim. Então é difícil da pessoa fazer uma sequência ali. Concordo com você. Eu costumo dizer que, assim, hoje em dia, na internet, você encontra muita informação, mas pouca formação, né? Uhum. A formação ela vai envolver aspectos, muitas vezes, que não dizem respeito a um conhecimento técnico específico, né? Eu acredito que faça parte desse processo de formação a própria experiência profissional, né, do músico. Bruna, a gente está chegando aqui já para o limite do nosso tempo. Eu queria agora, na verdade, te dar um tempinho para que você ficasse à vontade para comentar mais alguma coisa que tenha faltado disso tudo que a gente conversou em relação aí a essa temática da sua palestra, sobre esse teu projeto do Syncopation, o teu trabalho aí na questão dos musicais. Queria também, caso você queira, falar um pouco hoje como está a tua atividade profissional, se você quiser deixar algum contato, isso vai estar de qualquer forma aqui no vídeo também, caso as pessoas queiram entrar em contato contigo para fazer aula, para tirar alguma dúvida, para de repente marcar algum workshop contigo. Então, queria deixar um tempinho agora, um espaço livre para você complementar essa palestra incrível, esse bate-papo incrível que a gente teve, da maneira como você achar melhor. Tá, bom, eu tô, como a gente já falou, questão das aulas, eu tô lá no IPT, tô aqui também no meu espaço, então também quem tiver interesse em marcar alguma aula, enfim, só me procurar, tá nas redes sociais, meu contato acredito que vocês vão deixar também, então tem essa parte das aulas, que eu gosto muito, né, workshops, masterclasses também, eu faço principalmente relacionada a esse assunto, né, do livro, que é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, de passar para as pessoas. É um conceito, né, que, assim como eu já falei aqui, mudou muito a minha forma de tocar, de pensar, me ajudou em diversos trabalhos, né, claro que no dos musicais, mas vários outros também. Então é um assunto que eu acho que é importante, né? Um conceito que fez muita diferença para mim e que eu acredito que pode ajudar muita gente, né? Nesse processo de coordenação, criatividade e tudo mais. O meu livro também tá disponível, então também quem tiver interesse é só me procurar. Ele está no formato tanto físico quanto digital, então, né, tem para todos os gostos, né? Para quem gosta do físico, fazer as anotações, mas o digital também para acessar em qualquer lugar, né, ter essas facilidades. E eu acho que basicamente é isso, né? Com a pandemia eu tenho focado mais nas aulas, né? Principalmente foi uma das alternativas que a gente teve, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, então uma coisa que eu segui, né? Ainda agora as coisas voltando, eu gosto muito de dar aula. Tocar também acho que é importante, assim como o Adriano já falou, eu acho que essas experiências, quando você tem de tocar com as outras pessoas, em diferentes situações também, faz a gente aprender muito, faz a gente crescer muito com isso. E eu acho que basicamente é isso, né? Eu queria agradecer muito de estar participando aqui desse congresso, dividindo aí o espaço com os grandes bateristas, então uma honra poder estar aqui. Obrigada, né, pelo convite e para todos que estão assistindo também, obrigada pela participação. Bruna, a gente que agradece mais uma vez você ter aceito esse convite. Com certeza foi uma troca aí de experiências, de conteúdo, conceitos, coisas mais técnicas, que eu tenho certeza que vai fazer muita diferença na trajetória, seja de um estudante, seja até de bateristas profissionais que estejam assistindo aqui a palestra. Então, te agradecer muito por essa generosidade de compartilhar tudo isso com a gente aqui. E lembrando que daqui a pouquinho eu entro numa live com a Bruna, onde vocês vão poder também
tirar suas dúvidas ao vivo com ela. Tenho certeza que tem muita gente aí já querendo te perguntar várias coisas, então daqui a pouquinho a gente vai poder também ter esse tempinho, esse bate-papo, conversando diretamente com vocês que estão aí assistindo as palestras do Congresso, especificamente hoje a palestra da Bruna. Então, mais uma vez, obrigado e até daqui a pouco, Obrigada a gente. vocês.